Você trabalha, tem família e precisa estudar em alto nível para um grande concurso. Como? Eu fiz isso. E hoje precisamos falar sobre como conciliar família, trabalho e estudo em alto nível. Primeiro ponto, todo mundo que está nessa situação de pressão acha que está sozinho nessa, mas os dados mostram o contrário. No censo do Poder Judiciário de 2023, elaborado pelo CNJ, mostrou que 94% dos aprovados para concurso de magistratura trabalhavam enquanto estudavam. Isto é, eles trabalhavam e estudavam durante a sua preparação. Tá, e aí você vai me perguntar, Ivan, tudo bem, mas como é que constrói uma rotina realista? Vamos ser sinceros, é que eu vou fazer isso. E hoje eu vou falar para você os principais pontos sabotadores de quem trabalha, estuda e tem um estudo em alto nível, em alta intensidade. Muita gente vem conversar comigo sobre concurso público, muita gente mesmo. E eu percebi que existe um padrão que eu senti também durante a minha preparação do principal ponto sabotador. Sabe qual que é? O eterno sentimento de culpa do não feito, do não realizado. Esse é de longe o ponto mais cruel, mais sabotador. A culpa pelo que você não estudou, pelo que poderia ter feito, pelo que planejou, mas a vida não deixou. Você tem inúmeras obrigações e responsabilidades. É a famosa culpa silenciosa. E olha, ela não explode, ela não avisa, tô aqui. Ela se infiltra e como um ferrugem na armadura. Não aparece de imediato, mas enfraquece e muito, causando porosidade na armadura do guerreiro. Eu tinha essa culpa demais da conta. Eu planejei alguma coisa e com a vida cheia de responsabilidades, surge um imprevisto. Eu não conseguia terminar aquela meta, nossa, eu ia dormir mal. E isso me sabotava o tempo inteiro. E isso sabota o tempo inteiro quem tem outras responsabilidades além de estudar. Presta atenção no que eu estou falando, pessoal. Esse é o principal vilão de quem trabalha, estuda e tem família. Esse é o principal vilão, o sentimento de culpa de não ter conseguido bater a meta do dia, da semana ou do mês. Não que a culpa não vai existir, mas você precisa dominá-la. Eu tinha uma frase, dia possível, esforço possível, constância possível. Esse é o único caminho realista, de construção realista de rotina para quem tem tanta responsabilidade. Você quer ver o auge desse sentimento de culpa que eu tive? Na época que eu estudava para concurso, eu já tinha uma certa condição financeira. Então eu falei, olha, eu não tenho tanto tempo, mas eu tenho uma certa condição financeira. Então eu vou pagar os melhores cursos, os melhores coachings. Na época eu estava muito na moda coaching. Pessoal, vou te dizer uma coisa muito sincera. Nenhum deles sabia da minha realidade. Eram sim pessoas qualificadas, muito bem preparadas, mas passaram jovens em um grande concurso. E não sabiam o que era sustentar uma família enquanto estudava. Não sabiam o que era trabalhar de forma dura. Eram pessoas muito bem preparadas sim, mas eles tinham passado muito jovens. Eles não sabiam o peso o que é sustentar uma família, não tinham conhecimento o que era trabalhar, estudar e ter poucas horas para conseguir render. Então simplesmente eu me via diante de cronogramas impossíveis para a minha realidade serem cumpridos, com PDFs gigantescos para serem lidos e eu não conseguia. Chegou um momento que eu disse, basta, não faço mais isso. Eu estou me sabotando, eu estou ficando mal, eu não estou conseguindo cumprir meta. Eu que sempre gostei muito de esporte, de cumprir meta, de vencer, né, do mercado empresarial. Não estava conseguindo cumprir nenhuma meta. E esse é o principal ponto de quem vem conversar comigo hoje, que tem muitas atribuições. Conseguir ter um sentimento no final do dia de dever cumprido. E para isso, lembre-se, dia possível, esforço possível, constância possível. Lembre-se, não deixe a culpa lhe dominar. Se um cronograma está muito intenso, diminua, mas mantenha a constância. Segundo ponto bastante sabotador, deixar para estudar à noite. Eu sei que muitos aqui precisam estudar à noite. É o único horário disponível. Mas lembre-se que organicamente, fisiologicamente, de acordo com inúmeros estudos científicos, a noite é o pior momento para se estudar. À noite você tem menos foco, menos energia, menos capacidade de retenção e fica muito mais propenso a desistir. Cansaço. Tem um estudo muito interessante de um cientista sueco que é conhecido como o especialista dos especialistas. Ele é especialista em performance. Ele analisou muitas pessoas da elite intelectual ou de uma elite esportiva e percebeu que a maior parte desses bons, desses melhores, eles tinham como período de foco, de estudo, de horas dedicadas àquela atividade no turno da manhã. Lembre-se do que eu estou dizendo para vocês. Amanhã é a hora
nobre do estudo. E nesse artigo científico do Erickson, ele observou que a maior parte das pessoas que estavam na elite praticavam de modo mais intenso as suas expertises entre 9 e 12 horas da manhã. É o horário nobre do estudo. Então, assim, são focos na vida. Se seu foco principal profissional é passar no concurso de alto nível, lembre-se, tente reservar o horário da manhã para o estudo, replanejando sua agenda e etc. Há estudos que apontam, só para vocês terem ideia do quão é brutal essa diferença, de que meia hora a 45 minutos de estudo focado pela manhã equivalem a cerca de 2 horas de um estudo, do mesmo estudo à noite. Sim, chocante. Isso não estou tirando do nada, isso são estudos científicos que existem, é fisiologia, é ciência. E isso também tem um aspecto psicológico muito interessante. Quando você termina grande parte da sua meta pela manhã, você começa o dia ganhando e você não termina, se você estiver estudando à noite, perdendo. Lembre-se disso. Amanhã é horário nobre do estudo em termos fisiológicos e também psicológicos. Cumpriu a meta da manhã, o dia foi ganho por você. O terceiro ponto muito sabotador entre quem é pai, quem é mãe, quem trabalha e quem estuda: não fazer uma reta final. Eu sei, reta final é difícil. Nos últimos 45 dias, é preciso de parceria do companheiro, do casal, compreensão dos filhos pela ausência, marcação de férias no trabalho. Conheci vários amigos que dos 30 dias de férias que eles tinham, eles tiravam 7 para viajar com a família e os outros 23 eram guardados para momentos de reta final. São as renúncias em que são necessárias durante uma preparação de alta intensidade. Reta final, logicamente, não é momento de aprender. Como vocês bem sabem, reta final é momento de revisar, de fixar, deixar as matérias frescas na cabeça, corrigir pontos fracos e fazer o seu cérebro entrar em estado de concentração profunda, que você vai precisar durante a prova, durante 5 horas, 6 horas, 4 horas e meia, ter uma concentração absurda. Reta final é reta final. Não existe equilíbrio em reta final. Mande esse vídeo para o seu companheiro, para o seu parceiro. Não existe equilíbrio em reta final. Reta final é reta final. Você precisa manter o equilíbrio em todos os outros momentos durante a sua preparação, com constância, com equilíbrio, com moderação, sabendo equilibrar todas as partes da sua vida. Mas reta final é reta final. São 45 dias decisivos. Quantas retas finais você vai fazer durante o ano? Talvez umas 2 retas finais. Você precisa de compreensão, você precisa de estratégia em relação ao seu trabalho, como marcação de férias, e você também precisa entender que naquele momento você precisa focar no que tem que ser focado. Você precisa fazer aquele trabalho sujo que tem que ser feito por você. Quarto ponto muito sabotador, escuta o que eu estou te falando, que isso é muito importante, fica até o final, por favor, por vocês. Você trabalha, certo? Pois bem, se você não usar o seu dinheiro como diferencial estratégico, você está errado. Veja, quem só estuda não tem dinheiro. Então ele não consegue fazer muitas provas, não consegue comprar os melhores materiais, mas ele, em compensação, tem muito tempo disponível. Já você é o contrário. Você tem pouco tempo disponível de estudo e dinheiro. O que você vai ter que fazer então? Você tem que utilizar o dinheiro como um diferencial estratégico. O que isso significa? Pagar bons cursos, comprar bons materiais e principalmente, lembre-se dessa vantagem competitiva, pessoal, viajar para fazer prova. Eu vou repetir. Vocês precisam viajar para fazer prova. Não existe competidor de alto nível que não está constantemente em competição. Eu vou repetir. Não existe competidor em alto nível que não esteja constantemente em competição. Entenderam? Vocês precisam fazer um número mínimo de provas por ano para se sentirem motivados, dispostos, o cérebro entrar no ritmo de prova, de competição, de guerra. Se você tem dinheiro, se você trabalha, você tem que usar isso a seu favor. Hoje em dia, com as passagens extremamente caras, a pessoa que não tem dinheiro, não trabalha, ela não está conseguindo competir. E você, utilizando isso a seu favor, você consegue equalizar a falta de tempo que você tem. Lembre-se disso. Se você não investir seu dinheiro de forma a tratá-lo como uma vantagem competitiva, você está se auto-sabotando. Tem um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de folga, invista em conforto durante essas viagens. Eu fazia isso, para mim eu já estava muito cansado. Então, às vezes, em alguma viagem eu levava a família, ficava no hotel melhor, tirava uma refeição para ser uma refeição especial. Eu, particularmente, gostava de alugar carro, dar uma voltinha na cidade para dar uma distraída. Mas, claro, isso não é a realidade de todo mundo. Mas se você trabalha, já tem uma certa folguinha financeira, isso é investimento. Você não só viaja
viajar, mas adicionar alguns elementos de conforto tranquilizam a sua mente de que você não está ali viajando de forma sacrificante, muito custosa, muito difícil. Seu corpo começa a internalizar aquilo como, poxa, tá legal, tô viajando aqui, tô curtindo aqui um restaurante, tô pegando um carro, passeando um pouquinho. Lembre-se, utilize o dinheiro como vantagem competitiva, em razão da sua falta de tempo. E tem, pessoal, antes que eu me esqueça, a competição te traz algumas coisas, que são, aumenta a tolerância ao estresse durante a prova, cria uma memória situacional, o treino mais competição é simplesmente o aumento da performance ao extremo. Não existe um jogador que fale, vou só treinar e nunca vou jogar e vou estar competitivo para ser um campeão olímpico, um campeão mundial. Isso não existe. Lembre-se disso, você precisa competir. E o quarto ponto sabotador é não aproveitar períodos mortos do seu tempo. Veja só, eu fiz um cálculo. Se você ficou numa fila e perdeu 30 minutos do seu tempo, se você ficou rolando ali a telinha das redes sociais e perdeu 30 minutos do seu tempo, 30 minutos por dia, se você estivesse estudando nesses períodos mortos, equivaleriam a 183 horas por ano. Pegando que por dia você estuda em torno de 3 horas, isso dariam 52 dias de estudo. Apenas meia hora a mais aproveitando um tempo ocioso, um tempo morto. Não é tempo de descanso. O tempo de descanso faz parte da sua preparação. Agora, tempo ocioso, você não vai ter a maior concentração do mundo ali, mas cabe ouvir um áudiozinho de uma aula, principalmente aula de revisão de questão, fazendo questão, fazer uma questãozinha, ler uma jurisprudência mais leve. Tá complexo entender esse julgado, pula. Ali você não está com o seu foco no máximo. Então você precisa estudar temas fáceis, mas que vão permitir que você aproveite aquele tempo ocioso. Existe uma cultura muito forte japonesa oriental de que o pouco feito por dia equivale ao muito num período interessante de tempo. Veja bem, todo o dia um passo, todo dia um pouco. Aqui no Brasil a gente tem um ditado para isso que é de pouco em pouco a galinha enche o papo. Os orientais tratam-se de forma mais refinada, mas no final é a mesma coisa. Não interessa quem está estudando 8 horas por dia, se você consegue ter constância com as suas 3, harmonizando sua família, o seu trabalho, até porque, pessoal, a vida não para. Você precisa viver também, não é só estudar, você precisa ter filho, você precisa ter família, tem seu trabalho, suas responsabilidades. Agora, lembre-se disso, de pouco em pouco você vai chegar lá, com uma rotina possível, com um desempenho possível. E editor, coloca aí um vídeo meu aí estudando em 2021, plena pandemia, comecinho de 21, janeiro eu acho. Veja aí a data aí embaixo do vídeo. Minha esposa aí atrás, a mãozinha dela aparecendo, a gente já planejando nosso filho, eu ralando com mestrado, escritório, estudando para concurso, falando de um tema que eu não aguentava mais. Roda aí, editor. Excepcional afastamento da autonomia política da entidade federativa. A União tem competência para intervir nos estados e no Distrito Federal. Em nenhuma hipótese... Pessoal, eu conheço absolutamente o drama de vocês. Eu passei por isso. E é justamente nesse cenário que hoje eu estou aqui para ajudá-los. Fui contratado para isso. E, inclusive, faço um convite a todos vocês. Clique no link da descrição e entre na nossa comunidade no WhatsApp para aproveitar um grande lançamento do Estratégia em janeiro. Sejam bem-vindos. Fiquem com Deus.